أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم
والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Acabei de recitar os versículos 268 a 274. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, ó vós que credes, despendei das coisas boas que vós tiverdes ganho e do que nós fizemos a terra produzir para vós, e não procurai o que é mau para dele despender, quando vós não o tomareis para vós próprios, excepto com olhos baixos. E sabei que Allah é suficiente em si, digno de louvor. Nesses versículos, Deus Todo-Poderoso está continuando a falar. Nós, na aula passada, nos versículos anteriores, estávamos falando sobre o sacrifício financeiro, como a pessoa deve fazer sadaqah. Sadaqah quer dizer, sadaqah é a palavra árabe, que quer dizer despender
no caminho de Allah, no caminho de Deus. Pode ser de qualquer forma, pode ser em dinheiro, pode ser de outra forma, qualquer riqueza, qualquer produto, alimentação, roupa. Sadaqah é algo, despender algo, despender alguma coisa no caminho de Allah. E a primeira regra nesse versículo que Deus falou, diz que, ó vós que credes, despendei das coisas boas que vós tiverdes ganho. A primeira coisa é que tudo que você tem que despender tem que ser aquilo que foi você que ganhou. Foi ganho com a maneira correta, legítima, maneira halal e não haram. Deus diz que é bom você ter empatia para os pobres. É bom você ter essa sensibilidade de gastar dinheiro para os pobres. Mas o mais importante é que você saiba qual riqueza deve ser gasto. Em primeiro lugar, Deus diz que tem que ser a riqueza que você que ganhou com a forma legítima. E não que você tem empatia para os pobres, então você vai lá na rua, rouba dinheiro, rouba as pessoas e depois gasta milhares para as pessoas, os pobres. Deus disse, mesmo que você está gastando para eh, para algo que é bom, para algo que é desejado por Deus, mas como a riqueza não é legítima, a riqueza não é halal, então esse sacrifício não vai ser aceito. Pois você tem que fazer o sacrifício com a sua riqueza, com aquilo que você ganhou. E depois, em segundo lugar, Deus diz que despendei das coisas boas, que Deus falou antes, na verdade, que das coisas boas que vós tiverdes ganho, né? Coisas boas quer dizer o quê? Coisas boas quer dizer, coisas boas aqui, a palavra árabe é tayyib. Tayyib é algo que é desejado, algo que é muito querido, algo que é preferido, algo que é amado. Por exemplo, se a pessoa tiver dinheiro, se a pessoa tiver alimentação e tudo mais, por exemplo, aqui não tem esse costume dos mendigos virem para casa pedir a esmola e tudo mais, mas nos países mais pobres, os mendigos vão a porta. Eles batem a porta e pedem uma ajuda. E o que as pessoas fazem, a maioria das vezes, eles dão a comida do ontem ou do dia retrasado. Como não vai servir nada para eles e eles vão cozinhar uma comida nova, então eles dão essa comida antiga para os mendigos. Mas aí Deus disse que despendei das coisas boas. E se a gente sair, a gente aprofundar na terminologia de Toyib, a comida do ontem não cai nessa terminologia, nesse significado, nessa tradução. Por quê? Porque aquilo que não vai servir mais para você não é bom. De qualquer forma, você iria jogar fora. Então, a pessoa deve, você pode dar a comida de dia retrasado também, mas deve também fazer algo, despender algo que é bom. Comida pode ser com uma parte pequena da comida que você está cozinhando, está preparando, e pode dar de comida de dia retrasada também. E da mesma forma, há pessoas que, quando a roupa é bem usada, bem utilizada e está furada, está rasgada e tudo mais, aí eles fazem doação para as pessoas. Mas aí também, esse também não cai nessa categoria do tayyib. Não quer dizer que isso não é aceito. Mas Deus disse que deve ser pago o tayyib. Por quê? Deus está falando o melhor sacrifício, o mais preferido por Deus. Pode ser uma categoria mais baixa, mas no momento estamos falando da categoria mais alta.
falando da roupa que eu dei o exemplo, por exemplo, quando é para dar uma roupa, deve ser dada aquilo que ainda serve para você, ainda é utilizado por você, que você ainda utiliza, que você não sente vergonha de vestir aquilo. Ou isso já é moda antiga, ou já rasgou, ou não sei o quê, já não serve para mim, então vou dar a um mendigo. Deus diz deve ser dado, por quê? Na verdade, por que Deus está falando isso tudo? Porque se a gente olhar, a pessoa que faz o sacrifício com essa mentalidade, que tudo que não serve para mim vou dar para mendigo, ele não coloca esse mendigo como o mesmo ser humano do que você. Coloca uma categoria mais baixa, que ele é deprivado, ele não tem aquelas condições, ele é desfavorecido na sociedade, não sei o quê, então não é considerado como um normal ser humano. Mas Deus diz sim, ele também é um ser humano como você. Ele também merece vestir a mesma roupa que você veste. Ele também merece comer a mesma comida que você está comendo. E não que agora a comida já não é para você, já é de dia retrasada ou antiga, então vou dar para mendigo. Deus disse que mesmo que você precisa fazer o sacrifício, faça o sacrifício com algo que ainda é válido para você. E depois disso, e do que nós, e despendei do que nós fizemos a terra produzir para vós. Há duas formas de ganhar a riqueza nesse mundo. Uma forma é de fazer um emprego, né? De trabalhar, de fazer comércio, de ficar a algum lugar, ser empregado e tudo mais. A outra forma é, como foi mencionado aqui, fizermos a terra produzir para vós. A terra também produz várias coisas. Por exemplo, há vários tipos de riquezas que saem da terra. E depois há vários, na verdade, todas as plantas, todas as árvores, todas as frutas também saem da terra. Então, a segunda forma de ganhar a riqueza é de tudo que a terra produz. Podem ser outras minas, podem ser outras coisas, ou podem ser as plantas, as árvores, os vegetais e tudo mais. E falando do primeira categoria, Deus já tinha explicado que tudo que você tiver de ganho através do comércio, através de emprego ou qualquer coisa, gasta, despenda. E agora Deus diz que e do que nós fizemos a terra produzir para vós. E também gasta do aquilo que Deus fez a terra produzir. Alimentações que a terra produz. E não procurai o que é mau para dele despender quando vós não o tomareis para vós próprios, excepto com olhos baixos. Aqui, Deus diz que você não deve despender para outra pessoa, para alguém, aquilo que você não aceita para você mesmo. Olha que belo exemplo. Deus colocou no nível exatamente igual. E Deus acabou com qualquer tipo de desigualdade ou diferença. E diz, em primeiro lugar, que deve ser feito, deve despender algo que se fosse você no caso dele, no lugar dele, você aceitaria com boa vontade. E se algo não é bom, que você não aceitaria sem vergonha, você ficaria com vergonha de aceitar algo assim. Então Deus disse que também não é próprio gastar ou despender para outra pessoa. E um dos significados desse também é que algo que você vai despender para as pessoas deve servir para a pessoa. Não deve ser uma coisa que não serve mais para alguém.
mas só que você tinha em casa, então você não pensou sobre a pessoa e só despendeu assim, gastou, doou. Por exemplo, há tantas roupas que a gente tem e às vezes a gente dá para as pessoas que precisam e a gente nem dá conta, será que isso vai servir para essa pessoa? Será que isso é para ele mesmo? Ou eu estou dando uma roupa feminina para um homem? Ou será que a alimentação que estou dando para a pessoa ou para alguém não vai fazer mal a ele, não vai prejudicar a saúde? São essas todas coisas que a pessoa deve considerar antes de fazer esse sacrifício financeiro, esse despender, esse sadaqah. E olha em um só exemplo, quantos exemplos Deus deu? É muito fácil dizer que sim, você deve despender das suas riquezas. Mas olha as condições que Deus colocou. Que belo exemplo. Que por um lado você gasta. Nos versículos anteriores nós vimos que Deus disse como você deve gastar. Não deve ser para dizer para a pessoa que olha um favor que eu fiz para você, ou não deve prejudicar através desse sadaqat para outros, ou não deve humilhar a pessoa, ou não deve mostrar a sua grandeza, que eu sou muito generoso e não sei o quê. Isso foi falado tudo nos versículos anteriores. E hoje, Deus falou que sim, a riqueza que você vai gastar, você tem que saber a quem e qual é a riqueza você vai gastar. E depois, Deus diz, e sabei que Allah é suficiente em si, digno de louvor. Suficiente em si, a palavra árabe foi usada, ghaniyun, que é rico, que é suficiente, que é independente, que não precisa de ninguém. Isso, por que Deus falou isso? Temos que ver. Por que Deus falou que ele é independente? Ele é suficiente em si. Ele não precisa de nada. Para que a pessoa, quando fizer o negócio, quando fizer esse sacrifício, a sadaqah, não deve pensar que estou fazendo isso, esse sacrifício, esse sadaqah, um favor para Deus. Ou estou fazendo isso porque Deus precisa disso, que a gente faz para outras pessoas. Deus disse que sabei que Allah é suficiente em si. Ele é independente. Ele é rico. Ele não precisa de nenhum tipo de sadaqah. Quem precisa é você. Então, se você vai fazer esse sacrifício, está fazendo para você mesmo e não para ninguém. Como quando um agricultor planta, semeia na sua terra milhares de quilos de sementes ele coloca na terra para que a terra possa produzir várias plantas, né? Para que possa produzir. Mas aí um agricultor nunca pensa assim, por que estou doando, ou por que estou gastando, ou por que estou colocando tantas sementes para uma terra? Porque ele sabe no coração dele, na cabeça dele, que um dia eu vou colher muito mais do que estou gastando. Isso é regra. Estou cultivando para quê? Para que um dia eu possa colher. De mesma forma, Deus aqui colocou essa palavra Ghaniyun, o atributo dele, dizendo que se esse sacrifício é feito, é para você. Um dia você vai colher as bênçãos desse sacrifício. As frutas desse sacrifício. E se vocês pensam que estão fazendo um favor para Deus, então nem precisam fazer. E foi explicado mais ainda no versículo seguinte, quando Deus diz: Satanás ameaça-vos com pobreza e impõe sobre vós aquilo que é imundo, ao passo que Allah
vos promete o perdão dado por si próprio e bondade, e Allah é beneficente, tudo sabedor. Aqui Deus disse que Satanás ameaça-vos com pobreza. Ele vai fazer várias tentativas. Ele vai tentar vir dos vários caminhos, dos vários lugares, para tentar vos impedir de fazer esse sacrifício. Deus disse que ele vai vos ameaçar de pobreza. Ele vai colocar no seu coração: se eu gastar esse dinheiro, o meu banco, o limite vai baixar. O saldo vai baixar. Ou como é que eu vou, final de conta, final do mês, como é que eu vou fazer outras compras? Outros gastos? Ou como é que eu vou construir uma casa nova se eu continuar a fazer sadaqah? Ou como é que eu vou comprar um carro novo? Ou como é que eu vou comprar tal roupa que entrou na moda? Ou aquele tênis que entraram agora na moda? São esses todos medos. São essas todas coisas que o Satanás ameaça aos homens. Que quando você vai fazer sacrifício, ele vai fazer tentativas. E a gente sabe, todo mundo sabe, quando nós fazemos isso, sempre há um lado bom e lado ruim. Por um lado, é em nós mesmos, cada um. Satanás não vem de fora. Existe lá dentro. Você vai ver uma pessoa pobre e vai sentir a empatia para a pessoa, quer gastar. Vai olhar no saldo de conta, aí entra o Satanás. Vai dizer: não, gasta isso, que você tem pouco dinheiro. O que você vai fazer com esse pouco dinheiro? Não vai sobrar para isso. Não vai, como é que você vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? Aí a pessoa fica no meio. Agora começou a guerra entre bom e mal. E aí tem que ver se o lado bom é forte, quem ganha? Quando há duas pessoas lutando, quem ganha? Qual for mais forte ganha, né? É óbvio. Se tiverem dois países lutando entre eles, qual tiver maior número das pessoas, soldados, qual tiver mais potência vai ganhar. De mesma forma, a guerra que surge entre nós, na hora de fazer algo bem, qual lado tiver mais forte vai ganhar. Se o nosso lado positivo, o lado bom tiver forte, a gente vai ganhar, o lado bom vai ganhar. E a gente vai fazer sacrifício. E uma das consequências desse sacrifício, desse sadaqah, dessa virtude, é que você ainda mais vai fortalecer o seu lado bom e vai enfraquecer o lado ruim. Além das todas as recompensas, além das todas os frutos do seu sadaqah, aqueles são separados. Mas é que a sua força do lado do bom vai fortalecer com essa virtude. Os anjos vão ficar felizes. Eles vão dar parabéns, vão parabenizar que ele nos aceitou. Ele aceitou a nossa proposta. A gente colocou uma coisa boa no coração dele e ele aceitou. E o que vai acontecer? Eles vão ficar corajosos. E o que é a consequência disso? Na próxima vez, eles vão incentivar o coração da pessoa com mais força, com mais vontade. E, por outro lado, o que vai acontecer com Satanás, o lado ruim? Quando ele vai ver que ele não me ouviu, quando ele vai ver que ele ouviu os anjos e não me ouviu, ele vai ficar decepcionado, vai ficar fraco, vai ficar desesperado. E na próxima vez, ele não vai ficar tão forte, vai ficar mais fraco. Então a guerra não vai levar mais tempo. Por quê? Porque o lado bom ficou mais forte e o lado ruim ficou mais fraco. Então, se a primeira vez a guerra que começou no nosso coração levou 2 minutos para decidir uma coisa,
Próxima vez vai levar 1 minuto. Ou depois, outra vez, vai levar 30 segundos. E a coisa vai ser decidida. E pouco a pouco vai acontecer o quê? Que o Satanás vai ficar decepcionado totalmente. E ele vai fazer o quê? Vai desistir. Vai deixar, vai dizer, por que estou gastando minha energia aqui? Vou pegar outra alma. Vou pegar outra pessoa. Vou pegar um outro que é mais fraco. E vou sair daqui. E aí vai dar o quê? Os anjos vão governar a alma. Não vai haver mais maldade na alma. E o coração totalmente vai ser obediente. Não vão haver mais tentativas. A alma vai entrar, a pessoa vai entrar num estado de tranquilidade, em paz, em segurança. E não vão haver mais tentativas. O coração vai tornar muçulmano, obediente, completo. E é por isso o santo profeta disse: no meu coração também existem o lado bom e o ruim, existe todo lado, mas o santo profeta disse que o meu lado ruim tornou muçulmano. O meu Satanás tornou muçulmano. Ele já não é mais contra os anjos, mas ele também age com os anjos. Ele não faz tentativas, porque ficou decepcionado completamente. Ele sabe que ninguém vai me ouvir aqui. Então, é aqui que Deus está dizendo: Satanás ameaça-vos com pobreza e impõe sobre vós aquilo que é imundo. A palavra que foi usada é fahash. Fahash quer dizer vúlgaro. Em primeiro lugar, ele vai fazer ameaça, vai colocar uma ameaça. Não gasta isso. Se você gastar isso, o saldo de banco, conta vai diminuir. Você não vai ter dinheiro para isso, você não vai ter dinheiro para isso, você não vai ter dinheiro para comprar aquilo. E quando você vai desistir dessas coisas boas, eu só estava dando exemplo do lado bom, né? Que pouco a pouco a pessoa vai ganhar virtudes, hábito de fazer algo. Mas pode ser que o caso seja contrário. A pessoa pouco a pouco desista de fazer algo bom. E o que vai acontecer? Os anjos vão desistir. Os anjos vão deixar. Porque você não está escutando os anjos. Então vai dar o quê? Os anjos vão dizer: ele não me ouve, ele não nos ouve. Vamos gastar energia para outras pessoas que nos ouvem. Então, em primeiro lugar, o Satanás vai ameaçar com a pobreza e depois impõe sobre vós aquilo que é imundo, aquilo que é vúlgaro. E também, o fahash quer dizer a pessoa que é avaranto, a pessoa que tem medo, que é avaro, que se eu gastar isso, não sei como é que vou sobreviver e tudo mais. Isso tudo vem de Satanás. Quando a pessoa coloca a sua confiança completa em Deus, ele não tem medo disso, de gastar, de fazer sadaqat. E Deus diz que ao outro lado, Allah vos promete o perdão dado por si próprio e bondade. Agora a escolha é sua. Satanás promete uma coisa, ameaça uma coisa, Deus promete outra coisa. Deus promete perdão e bondade. Você tem que fazer sacrifício, sadaqat, mas em volta, em troca, Deus vai dar bondade e perdão. E Satanás ameaça de pobreza e impõe qualquer tipo de vúlgaro. E Allah é beneficente, tudo sabedor. Allah sabe tudo. Tudo que está no seu coração, tudo que está fora. Ele concede sabedoria a quem lhe apraz, e a quem quer que seja concedida a sabedoria, foi-lhe, na verdade, concedido abundante bem. E ninguém será lembrado, excepto os que forem dotados de entendimento. Deus diz que isso é um assunto, esse é um tema de sabedoria. E, na verdade, todos os profetas que vêm, eles vêm ensinando sabedoria, que é uma parte muito importante da fé.
Sem sabedoria, você não tem como entender a fé. Não tem como entender as crenças da religião. Não tem como seguir corretamente sem sabedoria. Se você não sabe qual é o sentido, como é que você vai ser obediente completamente? Como é que você vai entregar a si mesmo nas mãos de outra pessoa, do outro ser? Se você não confia, se você não tem sabedoria daquilo tudo, não tem conhecimento, consciência. Por isso, Deus diz que se a alguém for dado a sabedoria, foi dado o bem. Foi verdade concedido abundante bem. Foi dado bem, de uma maior quantidade. E ninguém será lembrado, excepto os que forem dotados de entendimento. Que só os que têm capacidade de entender, os que tentam entender, vão ser lembrados. Vão pegar o exemplo, eles vão entender, vão seguir corretamente. Então, essa parte é muito importante. Nós sempre devemos tentar pegar a parte de sabedoria, sábio, parte sábio de qualquer crença. Nós não podemos simplesmente seguir uma crença sem sentido, sem entender, sem saber o verdadeiro significado, sem saber a sabedoria daquilo que foi enviado para nós. Isso é uma parte importante. A cabeça que foi dado para nós é para utilizar. Precisamos de entender. E só quando nós iremos entender corretamente, quando a nossa cabeça vai aceitar completamente, aí a oração também vai ser mais sincera, vai ser mais útil, vai ser mais... nós vamos ter mais... vamos conseguir fazer a oração com mais fervoroso, com mais atenção, com mais entendimento. E seja o que for que vos despendeis, ou seja qual for o voto que faceis, Allah, por certo, o sabe. E para os que fazem o mal, não haverá quem os ajude. Aqui há duas coisas que Deus mencionou. A primeira é que tudo que você despender, Deus sabe. E a outra coisa, tudo que for voto, quer dizer aquilo que você jura. Por exemplo, eu posso jurar, eu posso pensar, eu posso fazer uma promessa que se isso acontecer assim, de forma que eu quiser, forma que eu quero, eu vou gastar essa quantidade para Deus. Mas também há alguns ditos de Santo Profeta em que ele não incentivou muito fazer isso, porque assim você está fazendo um tipo de juramento com Deus, que se você fizer isso, só nesse caso eu vou gastar. Se não acontecer assim, então não vou fazer sadaqah. Isso não é bom. Então, quando Deus diz que tudo que você despender, ou todo tipo de juramento que você fizer, ou voto que você fizer, que se algo acontecer assim, eu vou gastar ou fazer esse sadaqah, nesse caso Deus diz, Allah, por certo, o sabe. Por que Deus diz que Allah sabe disso? Se for uma coisa física, uma coisa aparente, Deus não falaria que Allah sabe, porque todo mundo sabe, né? Aquilo que é aparente. Mas aqui Deus diz que Allah o sabe. Por certo, Allah o sabe. Quer dizer que Deus sabe o que está no coração da pessoa na hora de fazer esse sacrifício. Será que esse sacrifício foi feito com boa intenção ou não? Então aqui Deus está dizendo que tudo que você despender, aqui Deus está resumindo agora, tudo que você despender, ou tudo que você fizer voto de gastar algo por Allah, Allah sabe. Quer dizer que Allah sabe qual foi a intenção com que você gastou.
E olha que se a intenção não for boa, a recompensa vem dele. Ele pode parar essa recompensa. Porque se o sacrifício nem foi feito para ele, para que ele vai dar algo em troca? Para que ele vai abençoar? Para que ele vai dar frutos, recompensas? Então, mais uma vez incentivando, reforçando, Deus diz que a intenção deve ser boa. E para os que fazem o mal, não haverá quem os ajude. As pessoas que não gastem, as pessoas, há vários que pessoas não querem, têm medo de gastar no caminho de Allah. Deus disse, por um lado, nem Deus, no lado espiritual, Deus disse, nem Ele vai ajudar, vai dar recompensa. Obviamente, se você não vai fazer algo para Deus, não tem como Deus fazer. Mas há outro significado também. Para os avarentes, para as pessoas avares, para as pessoas que não gastem, não há ninguém que vai ajudar. Quer dizer o quê? Quer dizer que se a pessoa não tem empatia para os pobres, se ele não gasta na sociedade, no bem do sociedade, para melhorar o nível, levantar o moral e o nível físico, tipo, em riqueza da sociedade, econômico da sociedade. Então Deus disse que ninguém vai ajudar a ele. Quando ele vai precisar algo, ninguém vai estar pronto para ajudar a pessoa. Por quê? Porque como ele não tinha empatia a ninguém, quando ele tinha riqueza e ele não ajudou a ninguém, ele não olhou para os pobres, ele não pensou do bem da sociedade, ele não pensou de gastar para que os outros também possam beneficiar dessa riqueza. Então Deus disse, quando ele vai precisar, então ninguém vai ficar pronto para ajudar essa pessoa. Então, tanto na parte física quanto na parte espiritual, ele vai ser prejudicado. Ele vai ser, a negócio não vai ser em lucro. Ele não vai ganhar nada. Na verdade, vai perder. Tudo lado é perda e perda, tanto no lado físico quanto no lado espiritual. Por isso, a pessoa deve sempre ter esse desejo, essa sensação que tudo que foi dado, tudo que a pessoa foi dado é por Deus. Ele pode levar de volta a qualquer hora. Então, enquanto a pessoa tem a riqueza, deve aproveitar e deve gastar. Se vos derdes esmolas abertamente, está bem e é bom. Mas se as esconderes e as derdes ao pobre, é melhor para vós. E ele de vós removerá muitos dos vossos pecados, e Allah dá-se conta do que vós fazeis. Aqui também a resposta da pergunta que na aula passada foi feita por uma das pessoas, que é permitido fazer sacrifício abertamente. Aqui Deus disse, se vos derdes esmolas abertamente, está bem e é bom. Por quê? E também falou que se você esconder, é melhor para vós. Tem dois efeitos diferentes. Quando você faz esmolas abertamente, maioria das vezes isso é feito para pessoas grandes, para a sociedade, para maior número das pessoas. Mas o sacrifício em si mesmo não tem aquela qualidade, porque a pessoa tem medo, a pessoa tem perigo de ganhar arrogância, de ser arrogante, de sentir que ele é grande, de humilhar outros. Mas, por outro lado, se a pessoa esconder, aí o efeito dessa esmola não vai ser para muitas pessoas, vai ser por poucas pessoas. Menos números das pessoas vão ser afetados por essa esmola. Mas, por outro lado,
a qualidade dessa esmola vai ser maior, vai ser mais alta, porque ele vai ter menos perigo de ser desviado, desguiado por Satanás. Vão haver menos tentativas. Por isso, tanto a esmola abertamente quanto em esconder, cada um no seu lado, no seu lugar, é bom. Um tem outro efeito, outro tem outro efeito. E a pessoa tem que ter, os efeitos têm que ter as consequências na cabeça, na mente, antes de fazer o sacrifício. Se a pessoa tem medo que ele vai ganhar arrogância, ele vai ser arrogante, ele deve esconder esse sacrifício. Se a pessoa tem medo que vai humilhar outras pessoas, ele deve esconder essa esmola. Mas para incentivar outros, para que o público em geral também seja incentivada, para que eles também saibam que devem fazer o sacrifício, devem fazer a esmola. Nesse sentido, pode e deve fazer a esmola, o sacrifício, a sadaqah, abertamente. E Deus disse que Ele de vós removerá muitos dos vossos pecados. Para que serve essas esmolas, essa sadaqah? Essa sadaqah serve para que Deus possa remover os vossos pecados. E Allah dá-se conta do que vós fazeis. Allah sabe tudo que vocês fazem. Não é da tua responsabilidade fazê-los seguir o caminho direito, mas Allah guia a quem quer que seja que lhe aprover, e seja o que for de riqueza que vos despendeis, é para vós próprios, e o despendeis apenas para buscar o favor de Allah, e seja o que for de riqueza que vos despendeis, ele vos será reembolsado por completo e não sereis prejudicados. Aqui Deus falou vários, como agora Deus está fechando esse assunto, então no final Deus está dando algumas instruções finais, né? Primeiro, Deus disse que para a profeta não é tua responsabilidade fazê-los seguir o caminho direito. Allah guia quem quer que lhe aprover. É o trabalho de Allah. O seu trabalho é fazer um esforço de mostrar o caminho, de incentivar, de fazer o conselho. Mas você não pode obrigar ninguém. Responsabilidade não é sua. E seja o que for de riqueza que vos despendeis, é para vós próprios. Como dei o exemplo do agricultor, ele nunca pensa que estou doando a minha semente ou estou gastando, fazendo desperdício. Mas ele tem na cabeça que um dia eu vou colher os frutos do meu esforço. E, na verdade, com muito mais lucro. Então, Deus aqui está dizendo que tudo que você despender no caminho de Allah também deve pensar da mesma forma, que tudo que você despender é para vós próprios. Mas Deus disse, e o despendais apenas para buscar o favor de Allah. Mas a intenção deve ser essa, de ganhar favor de Allah, prazer de Allah. E seja o que for de riqueza que vos despendeis, ele vos será reembolsado por completo. Ele não vai deixar nada com ele. Ele vai abençoar muito mais e não sereis prejudicados. Estas esmolas são para os pobres que estão detidos na casa de Allah e não têm possibilidade de se mover de um lado para o outro na terra. O homem ignorante pensa que eles estão livres de miséria porque se abastem de mendigar. Tu os conhecerás pela sua aparência. Eles não mendigam dos homens com importunação. E seja o que for de riqueza que vos despendais, por certo Allah tem disso perfeito conhecimento. Agora aqui no último versículo dessa parte, Deus falou para quem deve ser gasto essa sadaqah. Em primeiro lugar, para os pobres que são detidos na causa de Allah, que não podem andar, que não têm liberdade. Pode ser que eles estão detidos por causa da religião, na verdade aqui na causa de Allah.
E poderia ser, existiam muitos exemplos no tempo do profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, em que as pessoas eram detidos, eram, eram escravizados. E aí Deus disse que você deve gastar para a liberdade dessas pessoas que foram detidos por causa de religião ou por causa de Allah. E depois há muitas outras pessoas que o ignorante pode pensar que eles são ricos. Mas ele pensa assim por quê? Eles pensam assim por quê? Porque eles não pedem, eles não mendigam. Por isso, um ignorante pensa que eles são ricos. Mas, na verdade, eles são pobres. Só que eles têm podemos dizer um ego ou alguma coisa assim, que eles não gostam de mendigar nas ruas para as pessoas. Então, Deus disse que você deve reconhecer essas pessoas com os sinais. Essas pessoas não ficam atrás das pessoas mendigando, que nos dê esmola ou nos dê sadaqat. Mas sim, eles ficam calados. Colocam a confiança completa em Deus. Falando nisso, eu lembrei de um incidente que aconteceu no tempo do profeta. Vou acabar com esse incidente, a nossa aula de hoje. Aconteceu que um dos companheiros do santo profeta, que era Abu Huraira, ele ficava sempre com o profeta. Ele gostava muito do profeta e sempre ficava. E nós sabemos, as pessoas que têm muito lido os ditos do santo profeta, maior número dos ditos que foram narrados por esse companheiro, esse discípulo, Abu Huraira. Por isso, muitas das vezes você vai ler assim, Abu Huraira narra que o profeta falou isso. Porque ele tinha dedicado a vida completa para ficar com o profeta. Ele ficava sempre com o profeta. Eu lembrei de dois incidentes dela, agora vou contar os dois seguidos, depois vou fechar a aula. A primeira aconteceu que uma vez o irmão dele veio ao profeta e disse que, profeta, ele fica toda hora aqui sentado com você, anotando as suas coisas, e eu fico toda hora trabalhando e gastando para ele e para a minha família. Deve incentivar para ele também trabalhar um pouquinho, né? Porque eu, coitado, todo dia eu fico trabalhando e no final do dia eu gasto no ele e na minha família também. Quando o santo profeta ouviu isso, ele disse que, quem sabe, que tudo que você está ganhando, toda a benção que você está tendo, todos os favores que você está tendo, o negócio que você está tendo, o lucro que você está tendo, quem sabe que isso tudo é por causa desse homem que fica aqui sentado. E como você fica gastando para ele, Deus fica abençoando você ainda mais. Então, foi isso que foi falado aqui. Deus disse que você deve gastar para essas pessoas que ficam, que são pobres, mas não ficam pedindo. E também para as pessoas que ficam detidos na causa de Allah. E deu esse exemplo, o santo profeta deu esse exemplo mostrando que às vezes a pessoa pode pensar que tudo que estou gastando é com minhas forças. Mas na verdade nunca sabemos que provavelmente estou ganhando isso tudo, bênçãos e favores que estou tendo, provavelmente é por causa do sacrifício que estou fazendo para alguém. Ou sadaqah que estou fazendo, porque a promessa de Deus é que vou duplicar, multiplicar todos os sacrifícios, sadaqat. Então Deus tem que voltar, devolver, Deus devolve. E ele não vai devolver tipo do teto, do céu, né? De repente vão começar a descer aqui vários ouro ou outro tipo de coisa, ou dinheiro ou nota, né? Tem que ser desse mundo mesmo, né? Através dos vários negócios, Deus coloca bênçãos. E outro incidente aconteceu que uma vez o Abu Huraira, o mesmo companheiro, incidente é do mesmo companheiro, ele estava com fome, estava com muito fome.
E eram vários companheiros que eram muito ricos também, né? E passou o Abu Bakr, que depois do falecimento do profeta também tornou como primeiro califa. Vocês podem imaginar a sabedoria dele, a fé dele, né? Ela era muito considerado muito alto, né? Entre os muçulmanos. Ele passou perto do Abu Huraira, da mesquita. E Abu Huraira leu esse versículo para ele e pediu a tradução, explicação. Na verdade, o que ele queria é que ele entendesse o que o Deus quer falar com esse versículo e alimentasse alguma coisa, né? Mas Abu Bakr não entendeu. Ele falou a tradução do versículo e foi-se embora. Abu Huraira ficou com fome na mesma, né? Passou um outro discípulo do profeta, que era Umar. Também era rico, também com muita sabedoria. Ele, de novo, leu esse versículo mesmo e pediu para que explicasse para ele o que quer dizer esse versículo. O que Umar fez? Ele também leu a tradução do versículo e foi-se embora. E ele ficou olhando, né? Aconteceu que logo depois passou o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Abu Huraira leu de novo o versículo. E o profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, pegou a mão e levou na mesquita. E pediu em sua casa que mandasse alguma coisa para comer. Lá fora na mesquita. O incidente começa agora. Eles lá em casa, eles tinham um copo de leite. Agora imagina, um copo de leite. Um copo grande, né? Uma xícara de leite. Aquela xícara grande, né? Eles enviaram lá fora para o profeta, a família do profeta. Eles disseram que alguém tinha enviado isso para o profeta. Quando Abu Huraira viu essa xícara de leite, ele ficou contente. Ele disse que agora, pelo menos, posso matar um pouquinho de minha fome. Quando o profeta viu essa xícara, ele disse a Abu Huraira que vai lá fora e chama as pessoas que estão com fome. Abu Huraira disse que hoje não tem como eu beber esse leite. Aí ele foi lá fora, não tinha como fazer, né? Ele tinha que obedecer. Ele foi lá fora e chamou lá várias pessoas. Foram as 10 pessoas que vieram. E todo mundo com fome. E ele sentou ao lado do profeta para que ele pegasse o primeiro lugar e bebesse um pouquinho, pelo menos, né? Mas vejam que o profeta sabia tudo. Que o que estava acontecendo tudo no coração de Abu Huraira. Ele sentou no lado esquerdo do santo profeta. E o profeta disse ao Abu Huraira, disse a ele mesmo, pega esse xícaro e começa do lado direito e dá a cada um. E ele disse, ele conta, ele narra que primeiro eu até tinha uma chance que provavelmente eu vou pegar em primeiro lugar, vou beber um pouquinho, né? Mas quando ele falou que começa do lado direito e dá a cada um, ele disse que agora não tem chance nenhuma de beber isso, né? Vou ficar na mesma. Só que o profeta leu a oração e entregou ao Abu Huraira e disse que vai lá, dando cada um, pouco a pouco. E eles dizem que o Abu Huraira fala que ele deu a primeira pessoa e ele bebeu até que ele ficou cheio. E ainda sobrou o leite. Ele deu à segunda pessoa, ele ficou cheio e ainda sobrou leite. Ele deu à terceira pessoa e aquela pessoa bebeu a leite até ficar cheio. E assim todas as pessoas ficaram cheios. Até que Xícaro ficou na mão dele e ele disse que profeta, todo mundo bebeu. O profeta do Islã, sallallahu alaihi wasallam, disse, Abu Huraira senta e agora bebe você. Ele disse que, em primeiro lugar, agradeci a Deus Todo-Poderoso e comecei a beber.
beber, 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 até que eu fiquei cheio. O profeta disse: Abu Huraira, bebe mais. Ele depois de novo começou a beber, 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 até que ele bebeu e ficou muito mais cheio. E ele disse: profeta, chega. E o profeta disse que Abu Huraira, bebe mais. Ele narra que comecei a beber a terceira vez. E fiquei tão cheio que eu falei ao profeta: ô profeta do Islã, agora o leite vai começar a sair das minhas unhas. Fiquei tão cheio. O profeta disse: tudo bem. E ele começou a sorrir, né? O profeta, porque ele sabia que tudo estava acontecendo no coração dele. E depois ele pegou aquele leite e bebeu e acabou aquele leite. Então, nesse incidente tem muitos ensinamentos, tem muitas lições, tem muitas coisas, mas como já passou bastante tempo, então vou acabar aqui. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.